Olá, pessoal! Hoje estamos aqui em mais um episódio. Hoje nós vamos falar de como vai ser essa experiência do remoto, do período remoto para o período presencial. E aí, Luiz, como é que a gente tá aí nessa expectativa? É, tá uma mudança, né? Principalmente pra mim, que ainda não tive essa experiência, então tenho muitas expectativas sobre o que vai se desenrolar nessa volta das aulas. Eu entrei em 2020.1 e Luiz entrou em 2021.2, então eu tive praticamente um mês de experiência no período presencial, né? No presencial, e Luiz teve zero. Então a gente vai falar aqui de um ponto bem de quem não participou do presencial. Então, nós somos calouros do curso de História ainda, né? Me considero uma caloura porque, meu Deus. E a partir daí a gente vai trazer esse papo e pra galera que já participou do presencial também podem contar, compartilhar experiências de vocês. Porque aqui somos um canal aberto, né? A galera pode comentar aqui. Comenta aí no chat. Comenta aqui no chat, nos comentários, deixa aí seu comentário sobre como foi essa experiência, né? Então, Luiz, conta um pouquinho de como tem sido a sua experiência no remoto. Tem sido difícil, né? Que tem muitos trabalhos, mas uma experiência diferente, né? Que nunca tinha pegado remoto, que quando eu terminei já o ensino médio eu ainda estava sem pandemia, então foi minha primeira experiência remota e eu acho até, de certa forma, válida, né? Que é uma nova forma de ver o ensino, que eu nunca tinha passado, mas, de certa forma, perde um pouquinho do que é o presencial, né? Que é uma coisa diferente, mais em grupo, Do calor convivência. humano, né? É, Que tem. Inclusive, eu e Luiz, nós só nos conhecemos através do Meet de mensagem no WhatsApp. Então, estou ansiosa, Luiz, para o calor humano que o presencial vai nos dar, mesmo que ainda com distanciamento social, com nossa segurança, mas ainda vamos ter esse contato, né? A minha experiência no período remoto foi, assim, um pouco complicada, porque quando começou, eu tava meio perdida como seria esse período remoto, né? Porque ainda era uma coisa muito nova. Mas ao passar dos semestres, né? Porque foram que 3 ou 4 semestres no remoto e de forma mais reduzida, né? Porque não foram 6 meses corridos durante nos períodos do semestre, né? Então foi uma experiência bem corrida. Quando a gente pensava que estava melhorando, assim, entendendo o conteúdo, já era final e a gente já tem que fazer avaliação. Essas coisas de avaliação ficaram muito em cima, né, Luiz? tá todo cheio, viu? Tá muito cheio porque a gente tem diversas matérias e acaba que no período remoto a gente fica em casa, mas a gente tem o que fazer, né? A gente tem muita coisa que fazer, a gente tem essa visão de que o remoto é uma coisa mais tranquila, mas eu acho que, na minha visão, é tão, assim, punk quanto o presencial, né? Em certos pontos até mais, né? Do que o presencial, já que Sim. lá, né, na universidade a pessoa, de certa forma, tem. A pessoa tá lá para isso, né? Em casa tem os fatores de distração, que a pessoa acaba se perdendo no celular, televisão, que a pessoa acaba atrapalhando a si próprio. Então, E na universidade a gente tem os suportes, né? Nós temos grupos de estudo, nós temos os nossos grupos de conversa, de debates, e até no nosso entretenimento dentro da universidade. Então a nossa casa meio que virou descanso, aula, cozinha, tudo ao mesmo tempo. Então foi uma coisa. Enquanto isso, a gente passava por uma pandemia, né? A gente tem que levar isso em consideração, porque além. Nossa, eu e Luiz ficamos com Covid também, praticamente ao mesmo tempo. E foi uma coisa que, querendo ou não, afeta o nosso desempenho na universidade, né? Infelizmente é uma coisa que a gente não pode evitar. Mas aí foram o quê? Quase 2 anos, né? Tipo, 2020, um sim. ano e um pouquinho. De 2020 até agora, 2022, nós voltamos agora em março. Essa disciplina que a gente está pagando de historiografia e pesquisa do ensino de história, já estamos na terceira unidade
Então a gente meio que está se despedindo do remoto com esse podcast. E é uma coisa que a gente quer que fique para a posteridade mesmo, não, Luiz? A gente estava até comentando sobre isso, que é uma coisa que a gente quer que fique registrado a nossa experiência. Assim, é a nossa experiência particular, mas eu acredito que engloba de diversos outros alunos do curso. Sim, todo mundo está passando por essa situação, né? Um negócio que nos une, de certa forma, já que todo mundo está igual, de certa forma, embora tenha divergências, né? Que tem gente que tem mais dificuldade de processar, tenha os seus problemas, mas colocou todo mundo em igualdade ruim, vamos dizer assim, né? É Que verdade. não é. Nivelou bem por baixo. É, Outra coisa que a gente tem para comentar é como é que vai ser essa volta para o presencial, né? Primeiramente, em questões de segurança sanitária para nossa saúde, nossa proteção, porque nós ainda estamos em pandemia. O UFRN decretou, né, que no presencial só vai voltar quem estiver vacinado. Eu não sei você, Luiz, mas eu já enviei a minha carteirinha de vacinação. Já estou apta para voltar para o presencial. já vou enviar também, já vou até fazer isso hoje e já vou avisando, né? Para quem ainda não enviou, envie. E quem não se E vacinou é também, dá isso. tempo de se vacinar e enviar a carteirinha comprovando que você está ok para poder frequentar os espaços da universidade. E lembrar, né, que na universidade vai ter que usar máscara, álcool em gel, então se prepare, né? Se preparem, gente, todo mundo com o álcool, todo mundo 100% de máscara. Tirar a máscara, nem para tirar foto, nem nada, gente. Estamos num momento super delicado. No máximo para beber Que uma aguinha, né? no máximo para beber uma aguinha, mas nós estamos num momento super delicado que hoje os números de casos estão voltando a subir, né? Teve uma epidemia de gripe juntamente da pandemia de Covid e os números de morte ainda estão subindo. Então é super importante que a gente mantenha isso em mente nessa volta iminente, né? Porque falta o quê? Um mês e um pouquinho para nossa vida mudar novamente, né? Porque é uma mudança radical no nosso dia a dia, porque agora a gente está em casa conversando, mas a gente vai ter o deslocamento para a universidade, nós vamos ter os grupos, nós vamos estar em sala de aula, então é importante que a gente se proteja todo o tempo. Sim. Sim, Outra questão. Pode falar, Luiz. até porque, tipo assim, no primeiro. Até no primeiro episódio eu tava. Como teve esse caso, esse aumento, né? A prova disso é que a gente pegou nesse período agora, bem próximo aqui. No período que a gente tava gravando mesmo, a gente começou a sentir os Os sintomas. Eu, no primeiro sintomas. episódio, já tava bem rouco, voltando já da Covid. E ela pegou já na outra semana, não foi? Exato. Então, é uma coisa que a gente não pode prever. A gente tá vivendo a nossa vida trabalhando, estudando, frequentando os lugares que estão voltando a novo normal, né, que a gente fala. Mas a gente tem que se cuidar de todo jeito. E outra coisa importante para a gente falar nessa volta do presencial são as coisas que a gente vai trazer do remoto. Então, muitas coisas que a gente às vezes não dava asas à imaginação, fazia algo sempre regulado. Professores que sempre passavam o mesmo tipo de avaliação tiveram que se reinventar no remoto, né? Foi uma coisa que mudou. Alguns professores insistiram no começo de manter a mesma dinâmica, como se fosse uma aula presencial. Eles perceberam que não ia dar certo no período remoto, porque eram coisas que E eu não, acho não, não eram equivalentes, né? esse próprio podcast que a gente tá falando foi influenciado por esse período remoto, né? Já que eu acho muito difícil que a gente pensasse nisso em uma ocasião presencial, já que ia ser diferente, ia ter que se deslocar provavelmente para conversar com as pessoas e, de certa forma, as pessoas provavelmente não iam querer por causa de tempo. Aqui a gente pode fazer tudo, marcar um horário e conversar É, online, e exato. que E até favoreceu. mesmo a abertura da disciplina, né? Porque a professora Margarida abriu a disciplina, deixou a gente ter as nossas ideias. E com esse podcast a gente pode ver que é um diálogo importante, né? Trazer a voz dos alunos, de alunos
que participaram de muita coisa na universidade, que têm essa experiência. Então, acho que tudo isso do remoto é muito válido ainda para trazer para o presencial. Porque nem sempre uma prova escrita, uma avaliação define a capacidade de um aluno, né? Então, acho que essa coisa de trazer dinâmicas diferentes, acho que não devem ser excluídas com o abandono, né, do remoto, porque nós vamos dar um tchau. É uma fase que vai se encerrar, o presencial vai voltar, mas acho que não pode ser como se o remoto nunca tivesse existido, né? E até porque vai, de certa forma, continuar, né? Porque pelo menos, eu espero que continue, de certa forma, porque tem certas pessoas que têm suas comorbidades e não vão poder frequentar a universidade. Então, Esse é facilita, um, né, para quem... esse é um questionamento nosso também, se vai ser 100% presencial ou se vai de alguma forma ser híbrido para quem não tem condições de voltar ainda, né? Porque muitas pessoas têm estado de saúde delicado, principalmente depois de sequelas da Covid, né? Eu São vi dos professores, né? Que os professores não... Se eles tiverem algum quadro clínico mais agravado, não vão precisar frequentar. Mas do aluno, ainda não cheguei a ver. e são coisas que a gente pode questionar, porque um professor poderia dar aula na sua casa, mesmo com comorbidades, não se sentiria tão afetado, né, como seria no presencial, na universidade. E são muitas expectativas, né, pro presencial, gente. Eu acho que mesmo que a gente pense nesse lado da segurança, a gente tá muito animado de ver as pessoas, de conhecer professores que a gente só conheceu no período remoto. E aí, Luiz, como é que vai ser quando a gente estiver na universidade de novo? E você pela primeira vez, né? É, eu já entrei lá de carro, né? Que eu fui dar uma olhadinha depois que eu passei, né? Pra dar uma voltinha, mas não tive ainda essa experiência de andar por lá, sentir o campus, né? Que lá é um canto muito bonito, cheio de natureza. Então, eu espero me conectar com o campus e, de certa forma, aprender com ele, né? Claro que eu vou aprender, mas não só aprender história, mas também aprender com a convivência dentro do campus. A convivência, a sociedade, os outros alunos do curso, os veteranos, os calouros que vão entrar agora em 2022, né? Eu acho que é uma coisa muito legal essa parte da vivência, do período do remoto, do presencial, quando a gente voltar. Mas acho que precisa de uma transição, né, Luiz? A gente estava conversando e a gente pensa, eu acredito na minha visão, que talvez não haja uma transição adequada do período remoto para o presencial. Tanto que quando a gente teve que recorrer ao período remoto, não houve essa transição suave, né? A gente saiu do campus porque era 15 dias de vírus, de coronavírus, mas passaram-se meses, a gente não voltava e precisava de uma solução. A solução encontrada foi o remoto, nós ficaríamos nesse formato, mas como a gente estava comentando, foi como se fosse só a sala de aula física para uma sala de aula online, né? Eu acho que quando a gente voltar, não cabe voltar como antes. Nós passamos quase 2 anos aí, numa forma paralela, né? Mas a gente tem que voltar para voltar para o presencial, mas a gente pode trazer coisas que foram boas e considerar as que não foram tão boas para a gente não repetir. Não é não, Luiz? Eu acho que, sinceramente, eu acho que vai ser um retorno bem bruto, que vai, de certa forma, não vão prezar tanto por esse lado. Infelizmente, né? Que o certo era ter um negócio mais leve até pra quem está chegando, né? Tipo, eu ainda não. Eu sou um calouro, mas não vou ser, porque já vou estar no segundo ano, então você é um calouro de entrar na universidade, mas não você, então é meio confuso ainda como é É que. confuso, porque É, como Luiz, vou me sentir calor ainda, porque eu tive um mês de aula na universidade, então
eu vou entrar como caloura, porque eu não tive essa. Gente, eu nunca fiz uma prova presencial. Então, pra mim, eu não estudei no presencial. Então, quando a gente pega essa experiência de remoto e tenta refletir no como vai ser no presencial, eu me vejo entrando novamente na universidade e vendo como é que vai ser a experiência. Eu me sinto literalmente uma caloura. E Luiz, que também só fez visitar a universidade por fora, É, vai passar de novo para ser calouro, hein, Luiz? voltar ao que nem foi ainda, né? Voltar à volta dos que não foram. É, E aí, como é que. E a gente também tem uma pauta importante, né? Do circular, de como é que vai. Como é que vai ser e como é que vai ficar sendo, né? Quando tiver essa demanda de alunos 100%, né? Porque nós não vamos voltar 50, nem depois 45, nem 75. Nós vamos voltar no dia 28 de março 100%. até porque já Então, teve. Pode pode continuar. falar. Já teve a discussão, né? Que eles queriam botar pago, né? Então já Sim. queriam voltar. Ou você vem embaixo, se lascando o estudante. E quando voltar, provavelmente vai ser lotado os ônibus. Não tem o que. Lotado e com uma frota bem reduzida para o que a UFRN pede, né? A UFRN é uma cidade, literalmente, e que tem, se eu não me engano, 3 linhas, né? O direto, o Isso. inverso e o direto da reitoria. Como é que é? Eu esqueci. O da reitoria, gente. Então, são 3 linhas que precisam de frota, né? Então, esse é um pensamento nosso de como vai ser para comportar do dia para a noite. Eu sei que algumas turmas já voltaram, mas quando for no dia 28 de março 100% presencial, Nos vai primeiros dias, hein? ser um impacto, né? Vai ser um Nos impacto primeiros na, dias, na principalmente. frota. Então, acho que a gente precisa conversar sobre isso e que não seja uma coisa que seja deixada de lado pelos estudantes, porque o circular é uma conquista nossa, né? O circular pago é um absurdo, gente. O circular pago não tem, assim, cabimento. É como o Luiz, é para lascar o estudante. Até pelo tamanho do percurso, né? Que não é assim, não é daqui. Daqui eu não posso falar daqui, porque eu. Daqui de Bom Jesus, onde eu tô, pra Natal. É. É uma distância curta. E é bem tranquilo o circular. Ele literalmente vai circular a universidade. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que perceber a demanda, né? E investir, porque a universidade é um investimento. Então, a gente pede encarecidamente a Prefeitura de Natal. Brisa, que está nos vendo, a nossa vereadora maravilhosa. Não abandone a gente nessa pauta, E a própria porque universidade também, né? Que tem que lutar. é verdade. E é uma pauta muito importante para a gente poder considerar nessa volta, né? E aí, as nossas expectativas são essas pro presencial. Estamos ansiosos, hein, Luiz? Muito. Como é que vai. Tô me imaginando aqui, como é que vai ser o presencial? Eu vou na parte da noite e Luiz na parte da manhã, né, Luiz? Isso. Então vai Amanhã. ser um pouco diferente. Experiências um Mas, pouco diferentes, né? mas aí a gente vai estar compartilhando uns com os outros, sempre nos apoiando. O curso de História é bem receptivo. Para você que pensa, ai meu Deus, pensa em fazer História, não sei como é que é o curso. Nós também temos outro episódio falando sobre as expectativas e realidades do curso de História. Esse é o Então, terceiro se, episódio. então, se você quiser, tá aqui no nosso canal também. E, mais uma vez, espero que seja seguro, né? Para Sim. todos nós. Todo mundo usando máscara, álcool e vacinado. Eu acho que podemos ter um retorno não tão bruto assim, né? E inseguro, Pra... né? Para não aumentar Então, os é isso que eu tentei casos. falar. Porque a universidade movimenta a cidade. A universidade fica assim,
no canto mais movimentado de Natal. Então temos além do próprio circular, que ser um ponto muito crítico, ainda mais se tiver uma frota reduzida que vai superlotar os ônibus e diminuir o distanciamento social, a gente vai ter dentro da cidade mais estudantes circulando, porque na UFRN são milhares de alunos durante os turnos, né? Então, eu acho Lembra... muito importante, além da frota do circular, também aumentar a frota da cidade. Porque são muitos estudantes na frente. Gente, aquela parada do Via Direta, quando dá 1 hora da tarde que a galera tá toda saindo da FRN, é gente. É gente. Lembrar também o pessoal de não tirar a máscara, né? Mas, só se for alguma coisa assim que eu acho difícil, assim, muito urgente, né? Não sei, vai que esteja a máscara pegando fogo. Mas Imagina, passou fora isso, álcool demais, alguém só é, acendeu o cigarro e queimou a máscara. foi. Gente, manerem também, não vão ficar compartilhando objetos pessoais, dessas coisas, porque é muito importante. A gente quer uma universidade presencial e que diminuam os casos, né? Porque os casos estão em alta. E essas são as nossas expectativas para o presencial. E aí, Luiz, mais alguma expectativa, mais alguma coisa específica que você queira do remoto para trazer para o nosso presencial? Alguma coisa que trazer do remoto. Eu acho que a experiência do. Eu não sei como é que tá sendo. Eu não sei muito bem como é lá, mas eu achei interessante os grupos de trabalho, como ficam, das discussões que a gente, de certa forma, tem um contato, embora não seja presencial, tem um contato, então eu espero saber como é que vão ficar essas relações quando começar a todo mundo se conhecer presencialmente, né? Então, quero ver como é que vai Inclusive ficar. as pesquisas, porque a gente faz Sim, parte de sim. pesquisa, então vai ser uma coisa diferente, né? E que a pesquisa também, no remoto, também possibilitou encontros e conversas bem dinâmicas, inclusive com pessoas de outros estados que estavam disponíveis em diversas conferências e diversas coisas que a gente teria que se deslocar para poder assistir uma conferência, né? A gente poder ter essa experiência, mesmo que remotamente, né, online. E a gente teve diversas experiências, eu realmente tive. Experiências de palestras e coisas, e mini cursos super interessantes nesse período remoto, possibilitou isso, né? Até porque no presencial a gente ocupou muito tempo na universidade, a gente passa muito tempo na universidade. E, e é importante e muito bom. Essa parte abriu muito, facilitou muito o acesso, né, a participar de minicursos, congressos. Depois eu participei da Ampul, foi bem interessante. Eu provavelmente não tinha participado se tivesse ainda no presencial, né? Então, abriu muito espaço para discussão de várias pessoas de vários locais do Brasil e até do mundo, né? É verdade, eu participei de uma conferência internacional e a galera super falando inglês e eu, entendo. Mas, tipo, era uma experiência das pessoas e de como, mesmo em outros países, as nossas experiências são semelhantes, né? Similares. Acho que a universidade pública tem muito disso, da gente poder entender o outro aluno, né? E vale Então, a pena, né, poder compartilhar essa experiência. e abriu a visão, né? Porque com certeza essas já existia, mas a gente tá sempre tão focado no mesmo de sempre, na mesma receita de bolo, que a gente nem pensava em fazer, vou fazer um mini curso em Harvard em português pela internet, né? Tipo, não é uma coisa que a gente pensa de fazer assim no dia a dia. Então, o presencial trouxe muito disso, ou o remoto, gente. O remoto trouxe muito disso pra gente e espero que não se perca, que a gente não perca esses costumes e esses novos hábitos que a gente adquiriu durante o período remoto na pandemia e que a gente não perca isso. É isso que eu acho que a gente não É o pode. famoso novo normal, né? É o nosso novo normal, a gente tem que adaptar tudo. São coisas que a gente não vai ter a experiência do presencial 100%, mas foi muito útil. A gente agradece muito ao remoto, porque imagina, tivesse parado todo esse tempo
sem aula, sem universidade, sem pesquisa, sem... A UFRN foi muito importante na distribuição de testes e também na ajudar. Inclusive o RN mais vacina, né, que são o que a gente usa para colocar as nossas vacinas, foi desenvolvido com a ajuda da UFRN, os hospitais da UFRN. Então, pelo período remoto, a gente não parou, né? Mesmo que não fosse no presencial, fisicamente, nós trabalhamos muito durante a pandemia para contribuir com a nossa sociedade. Sim, até porque em outros períodos anteriores da história, né, quando não tinha internet, ia ter que ficar parado de vez, né? Então a gente teve essa facilidade. Embora a internet traga vários malefícios, né, como fake news e vários discursos de intolerância e muita coisa, mas ela também traz seus benefícios e, se bem aproveitado, ajuda muitas pessoas. Inclusive, a gente luta muito para que a internet seja acessível, né? A gente fala muito do período remoto e sobre os nossos privilégios de poder utilizá-lo, mas muita gente não ficou inacessível à universidade por não ter condições. A universidade, inclusive, distribuiu alguns auxílios, né? Auxílio instrumental e auxílio internet para a galera. Deu chips. Os chips também, que são muito importantes. E a universidade pública que atenda a maioria da nossa população, né? Porque a todos é muito complicado, mas servindo a uma maioria já é muito bom. Claro que tentar todos, né? Mas é uma utopia, né? É muito complicado falar a palavra todos. Muito Utopia. complicado. Então, pessoal, esse foi o nosso último episódio por enquanto dessa temporada. Quem sabe eu e o Luiz no presencial a gente volta aí. Se vocês derem muito like, deixarem muitos comentários, então a gente volta aqui. Se a placa de 100k chegar, a gente já tá aqui de novo. A gente continua, a gente dá um jeito no presencial durante as nossas pesquisas, não, Luiz? A gente volta pra cá. Então, galera, bom presencial pra vocês. Vocês já estão vendo agora, né? Depois do boas férias pra galera que tá de férias e boa transição, né? Espero que seja uma transição suave. Mesmo que as nossas expectativas não estejam lá tão altas para isso, mas a gente espera do fundo do coração que seja bom, agradável e que as boas experiências do remoto a gente não perca, né? Sim. Agradecer a todo mundo que assistiu, que participou. E é isso. Se lembre de se vacinar, usar máscara e tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.